Você come igual comia aos 30, talvez até coma menos, mas essa barriga apareceu lá pelos 40 e nada faz ela sumir. Você já tentou cortar carboidratos? Já tentou correr? Já tentou aquelas 2 semanas de disciplina todo janeiro que acabam do mesmo jeito todo fevereiro? A barriga fica e pode até estar piorando. E eis a parte que ninguém conta. O motivo pelo qual sua barriga não responde à dieta ou exercício quase não tem a ver com dieta ou exercício. Tem a ver com um órgão atrás das suas costelas direitas, no qual você provavelmente nunca pensou na vida, seu fígado. Quando ouvem problema no fígado, a maioria pensa em dano por álcool, icterícia ou algo que acontece com os outros. Mas existe uma condição chamada doença hepática gordurosa não alcoólica, que afeta cerca de 1 em cada 3 homens acima dos 40 anos, a maioria dos quais bebe moderadamente ou nem bebe. Ela surge quando gordura começa a se acumular dentro das próprias células do fígado, não ao redor, não perto, mas dentro do tecido. E quando a gordura no fígado atinge um certo nível, uma cascata de consequências metabólicas se inicia, que leva diretamente àquele tipo de gordura abdominal teimosa e concentrada que nenhum abdominal ou salada vai tocar. Eis o mecanismo. O fígado não é só um filtro. É a usina de processamento central do corpo para hormônios, controle de açúcar no sangue, metabolismo de gordura e inflamação. Um de seus trabalhos críticos é produzir uma proteína chamada SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais. A SHBG age como um sistema de transporte para a testosterona. Ela coleta a testosterona na corrente sanguínea e a entrega onde o corpo precisa. Mas quando gordura se acumula no fígado, a produção de SHBG cai. Pesquisas publicadas no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostram uma relação inversa direta entre gordura no fígado e níveis de SHBG. Mais gordura no fígado significa menos SHBG. Menos SHBG significa menos testosterona funcional circulando, mesmo que os níveis totais de testosterona no exame de sangue pareçam tecnicamente normais. Essa distinção é crucial. Um exame de sangue padrão mede a testosterona total, mas a testosterona total inclui tanto a testosterona ligada, que está inativa, quanto a testosterona livre, que é a que o corpo realmente usa. Um homem pode ir ao médico com testosterona total de 500 nanogramas por decilitro, ouvir que está tudo dentro da normalidade e sair sem explicação para se sentir exausto, desmotivado e incapaz de perder a gordura na cintura. O número que realmente importa, a testosterona livre, frequentemente conta uma história completamente diferente. E a proteína que determina a proporção entre total e livre, a SHBG, é produzida principalmente pelo fígado. Quando o fígado está gorduroso, toda a cascata hormonal subsequente se altera. O problema se agrava a partir daí. A gordura visceral, aquela gordura abdominal profunda que envolve os órgãos, contém altas concentrações de uma enzima chamada aromatase. A aromatase pega a testosterona e a converte em estradiol, uma forma de estrogênio. Então o ciclo é este. O fígado acumula gordura, a SHBG cai, a testosterona livre diminui, a gordura visceral aumenta, a atividade da aromatase sobe, mais testosterona vira estrogênio, e o corpo recebe sinais ainda mais fortes para armazenar gordura na região do abdômen. É um ciclo que se autoalimenta. A barriga não cresce por causa das calorias, cresce porque o ambiente hormonal está ordenando ao corpo que a construa. E a cada semana que o ciclo segue sem controle, fica um pouco mais difícil reverter. Adicione cortisol a isso e o quadro piora. O cortisol é o principal hormônio do estresse e compartilha uma molécula precursora com a testosterona, chamada pregnenolona. Pense na pregnenolona como um orçamento de matéria-prima. O corpo pode gastá-la em cortisol ou em testosterona, mas não nos dois igualmente ao mesmo tempo. Num homem que fica sentado 10 horas, dorme mal, enfrenta trânsito, come tarde e vive com estresse crônico de baixo grau, o cortisol tem prioridade todos os dias. A produção de testosterona fica com o que sobra, o que, depois dos 40, já está caindo sozinha cerca de 1 a 2% ao ano. Isso às vezes é chamado de roubo da pregnenolona e explica por que o estresse não só cansa. Ele redireciona ativamente os recursos hormonais do corpo para longe dos sistemas que mantêm você magro, afiado e com energia. Some um fígado gorduroso e a elevação crônica de cortisol, e o ambiente hormonal fica quase impossível de superar só com força de vontade. É por isso que o conselho padrão falha. Correr 5 vezes por semana queima calorias, mas cardio excessivo em estado estável depois dos 40 é um conhecido estimulante de cortisol. Pode acelerar o declínio hormonal em vez de revertê-lo. Restrição calórica parece lógica, mas cortes bruscos de calorias aumentam a produção de cortisol e sinalizam ao corpo para proteger suas reservas de gordura, especialmente a visceral,
que o corpo trata como um suprimento de energia de emergência. Shakes de proteína e suplementos de prateleira atacam sintomas superficiais, enquanto o ciclo subjacente fígado-hormônio permanece intocado. Se sua barriga não mudou apesar de esforço real, não é porque o esforço foi insuficiente. É porque o esforço mirou no alvo errado. Seu corpo não armazena gordura porque você come demais. Ele armazena gordura porque o órgão responsável por regular toda a cascata hormonal está comprometido, e até que esse órgão seja tratado, os efeitos subsequentes vão continuar. O protocolo começa pelo fígado, porque todo o resto depende dele. A mudança de maior impacto é eliminar ou reduzir drasticamente o álcool, mesmo em quantidades moderadas. O fígado processa o álcool como uma toxina prioritária, o que significa que todas as outras funções, incluindo o metabolismo hormonal e de gordura, ficam suspensas até o álcool ser eliminado. Até 2 ou 3 doses por semana podem atrasar significativamente a queima de gordura hepática em um fígado já sobrecarregado. Se você fizer apenas uma coisa deste protocolo, reduzir o álcool quase a zero por 90 dias, dará ao fígado mais capacidade de recuperação do que qualquer suplemento. Com o álcool resolvido, o próximo gargalo é o que acontece durante a noite. Pare de comer pelo menos 3 horas antes de dormir. Quando você come tarde e se deita, a insulina permanece alta no início da noite. A insulina elevada à noite suprime o hormônio do crescimento, que é o sinal natural mais poderoso do corpo para mobilizar gordura durante o sono. O hormônio do crescimento atinge seu pico nos primeiros 90 minutos de sono profundo, mas só se a insulina estiver baixa. Jantar às 7 da noite, em vez de 9, é uma das intervenções mais simples com um dos maiores efeitos no metabolismo noturno de gordura. Mantenha a última refeição moderada em proteínas e vegetais e pobre em carboidratos refinados. O objetivo é chegar à hora de dormir com a insulina próxima do basal, para que a janela do hormônio do crescimento se abra no momento certo. Mas limpar o fígado só funciona se o sinal hormonal vindo do músculo também mudar. Abandone o cardio de longa duração e substitua por treino de força com exercícios compostos, 3 a 4 vezes por semana. Agachamentos, levantamento terra, supino, remadas, desenvolvimento. Esses movimentos recrutam os maiores grupos musculares e desencadeiam a maior resposta aguda de testosterona. A chave é a intensidade, não o volume. 3 a 4 séries de 6 a 8 repetições, com um peso que realmente o desafie nas 2 últimas repetições. Se você consegue terminar todas as séries confortavelmente, o peso está leve demais para gerar a resposta hormonal necessária. Se você não frequenta uma academia há anos, comece com agachamentos, flexões e remadas com o peso do corpo por 2 semanas para criar uma base. Depois, evolua para os exercícios com carga. Nos dias de descanso, uma caminhada de 20 a 30 minutos após a maior refeição reduz o pico de açúcar no sangue em até 30%. Menos insulina, menos sinalização de armazenamento de gordura, menos sobrecarga para o fígado. É a ferramenta mais subestimada de todo o protocolo. O sono é quando o corpo faz seu reparo hormonal mais profundo. Baixe a temperatura do quarto para 18 a 19 graus Celsius. Elimine telas pelo menos 30 minutos antes de dormir. Tome 400 mg de glicinato de magnésio aproximadamente 30 minutos antes de dormir. O glicinato de magnésio atravessa a barreira hematoencefálica e estimula a atividade do GABA, o neurotransmissor responsável por acalmar o sistema nervoso. Se você acorda às 3 ou 4 da manhã e não consegue voltar a dormir, isso quase sempre é um pico de cortisol. O magnésio tomado antes de dormir pode reduzir esse pico significativamente já na primeira semana. Se você acorda às 3 ou 4 da manhã há meses ou anos, a primeira noite de sono ininterrupto após começar o magnésio é um marco notável. É frequentemente o primeiro sinal tangível de que o protocolo está funcionando e tende a acontecer nos primeiros 5 a 7 dias. Com um sono melhor, melhora imediatamente a regulação do cortisol no dia seguinte, o que cria mais espaço para a produção de testosterona, iniciando a lenta reversão de todo o ciclo fígado-hormônio-gordura. Para apoiar diretamente o fígado e a cadeia hormonal, adicione ácidos graxos ômega 3, de 2 a 3 gramas de EPA e DHA combinados diariamente, tomados com comida. Vários estudos clínicos demonstraram reduções mensuráveis de gordura hepática, com a suplementação consistente de ômega 3 por 8 a 12 semanas. Vegetais crucíferos, como brócolis, couve-flor, couve de bruxelas e repolho, contêm um composto chamado DIM, diindolilmetano, que apoia um metabolismo saudável do estrogênio. Consumir uma porção diária ajuda o corpo a processar e eliminar o excesso de estrogênio que a aromatase está produzindo a partir da testosterona convertida. Se os vegetais inteiros não forem práticos, o DIM está disponível em forma de suplemento, de 100 a 200 mg diários.
O zinco é um inibidor direto da aromatase, ou seja, retarda a conversão de testosterona em estrogênio. Estima-se que 40% dos homens acima de 40 anos têm deficiência de zinco. Suplementar com 25 a 30 mg de picolinato de zinco diariamente apoia tanto a retenção de testosterona quanto a função imunológica. Não exceda 40 mg diários a longo prazo, pois o excesso de zinco esgota o cobre. Para cobrir as duas necessidades, procure um suplemento de zinco que inclua 1 a 2 mg de cobre na fórmula, ou tome um suplemento isolado de cobre de 1 mg em dias alternados junto com o zinco. Esta não é uma transformação de 7 dias. A maioria dos homens que segue este protocolo com consistência percebe melhora no sono e na energia matinal nas primeiras 2 semanas. Mudanças visuais na composição corporal tendem a aparecer entre a sexta e a 10ª semana. A estabilização hormonal completa normalmente leva 90 dias. Se após 90 dias as mudanças estagnarem, fazer um painel hormonal completo, incluindo testosterona livre, SHBG, estradiol e insulina em jejum, se torna o próximo passo lógico. Essa barriga não apareceu porque você ficou preguiçoso. Ela apareceu porque um órgão no qual você nunca pensa começou a lutar e todo o resto se desequilibrou. Agora você sabe qual órgão, qual mecanismo e quais passos tomar. O resto é execução.